Já ouvi isso, tá? Não é brincadeira. Alguém que é a favor da tatuagem vai falar assim, não tem esse negócio não, tem que fazer tatuagem. Não está escrito, pastor, lá em Apocalipse, que Jesus, quando voltar, vai estar escrito na coxa dele, que ele é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Quer dizer que Jesus tem uma tatuagem na coxa. É isso. Fala pessoal, está começando mais um Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação do último final de semana. O episódio de hoje é o de número 12. E no meu time, novamente eu posso contar com a minha querida irmã Esther. Tudo bem, Esther? Oi, Dé, tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. E o nosso amado pastor Petrônio Júnior. Tudo bem, pastor? Tudo bem, obrigado pelo amado. Valeu. É amado? Deus abençoe vocês. Obrigado aí mais uma vez por estarmos juntos hoje. Está começando Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. Bom, nós estamos então na série Nosso Desafio, terminando, né? No próximo domingo estaremos no último dia dessa série. Já estamos sentindo saudade, pastor, de ficar ouvindo sobre as 7 igrejas da Ásia. E no último domingo, você falou sobre mais 2 igrejas. A primeira igreja foi a igreja de Sardes. E o teu subtítulo foi Revitalizar. Ah, essa igreja teve uma crítica, e ela não tinha espiritualidade, só fazia rituais, tinha fé nominal, e a igreja era conformada com o mundo. Então, era uma igreja morta, é isso que Cristo fala dela, né? E aí ele alerta, ser vigilante, que ela não era. E teve um elogio que poucas pessoas não se contaminaram, poucas pessoas, né? Devia ser uma luta muito grande dentro da igreja, né? Para esses poucos. Depois, à noite, você falou sobre Filadélfia, a igreja de Filadélfia, e o subtítulo é Guarda o que tem. Nossa, essa igreja foi muito boa, pastor. Jesus diz que, no texto, ama ela e protegeria ela da grande provação. E, né, que promessa que uma igreja não gostaria de ouvir como essa, né, pastor? Que Cristo protegeria. Então, dos versículos 10 a 12, Cristo passa o tempo todo fazendo o elogio e falando as promessas, né? E essa igreja, ela perseverava no evangelho, ela guardava a fé, a palavra, e ela não negou o nome de Jesus. Nossa, que igreja, hein, pastor? Uma coisa muito boa. Eu até me lembrei daquele texto, Jesus falando no banquete, que os que se humilham será exaltado. Eu lembrei que Cristo está exaltando essa igreja, porque ela guardava a palavra dele, era perseverante. Que igreja não queria ser como essa, né, pastor? A gente tem a primeira pergunta, que é a da Mayumi. Boa noite, pastores. Boa noite a todos. Eu tenho 4 perguntas em uma. O que podemos fazer? O que podemos fazer para que a igreja não viva de aparência? O senhor acha que se a igreja deveria ser mais unida? Eu digo assim, em todos os departamentos, se todos se unissem, seria diferente? O que fazer para que a igreja seja mais unida e não dividida? A Mayumi usou o espaço de uma pergunta para fazer várias perguntas, né? Mas, no final das contas, é uma mesma pergunta, se a gente for analisar assim friamente. O que devemos fazer? Primeiro é pregar o evangelho, crer no evangelho mesmo. Eu acho que assim, eu estou falando assim bem friamente, tá? Talvez alguém até ouça isso e pense, não, estou pedindo em termos práticos. Tá, não, primeiro vamos pensar assim.
O que de fato funciona é o evangelho. O evangelho. O problema é que no decorrer do tempo a gente perdeu o compromisso com o evangelho. Às vezes a gente gostou mais da coisa da, do biblicismo, né? Aquela coisa das histórias bíblicas que nos servem de modelos e exemplos, mas o escopo do evangelho, aquele corpo do evangelho de Jesus, que é a prática do discípulo de Jesus, do reino de Deus, que é o comportamento do povo de Deus, isso aí a gente meio que deixou um pouco de lado, né? Então, assim, friamente falando, seria viver o evangelho, pregar o evangelho, acreditar mesmo no evangelho. Porque o evangelho fala para perdoar um ao outro, o evangelho fala para o nosso amor não ser fingido. Então, se de fato a gente vivesse mesmo, encarnasse o evangelho, a gente não ia viver de aparência, a gente ia amar de verdade, né? A gente ia perdoar o que nos ofende, nós íamos nos consolarmos uns aos outros, né? Tudo aquilo que o Novo Testamento nos ensina como prática para a igreja. Então, em tese é isso. Agora, em termos práticos, né? Quando a gente fala de divisão na igreja, eu logo me lembro da igreja de Corinto. A primeira carta de Paulo para a igreja de Corinto, 1 Coríntios, no Novo Testamento, nos primeiros capítulos, os primeiros 5 capítulos, a gente vê o problema de divisão naquela igreja. Muito forte, né? Quase que um partidarismo, né? Que é mencionado, inclusive, no texto, né? Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Jesus. Então, essa igreja, ela não está, assim, dividida aparentemente. Ela está literalmente dividida, entendeu? Não tem alguns irmãos que estão achando que a igreja está dividida. Não, a declaração comunitária é de que uma parte é de Paulo, outra parte é de Apolo, outra parte é de Pedro. E aí, o interessante é a maneira com que Paulo lida com esse problema, né? A carta para essa igreja, Paulo fala sobre esse problema e ele dá o caminho para resolver esse problema. E ali é interessante, porque Paulo diz, na virada do capítulo 2 para o capítulo 3, que o problema daquela igreja é imaturidade. Eles são crianças na fé. Paulo ainda diz assim: eu queria falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas vocês são carnais. Vocês são como bebês que ainda estão tomando leitinho. E eu queria dar a vocês um alimento mais sólido. Então, veja, o problema de divisão na igreja pode ser o sintoma da imaturidade espiritual da igreja, né? Às vezes a gente se alegra de ver estatísticas, né, da igreja, em algum termo assim, mas às vezes é um crescimento sem profundidade, né? Então esse é o grande problema, que às vezes as pessoas, elas têm uma visão distorcida da igreja, e elas fazem da igreja um culto à personalidade. Elas fazem dos eventos, do sentimento que dirige a igreja, um culto à personalidade, a si mesmo ou à figura do pastor, do líder, menos a Cristo, né? Então, o grande problema da divisão na igreja é imaturidade espiritual. É imaturidade espiritual. Então, para responder essa pergunta da Mayumi, a gente teria que recorrer a essa alternativa. Pensar que o que vai vencer um ambiente de divisão na igreja é um problema de imaturidade espiritual. Eu disse isso no sermão da manhã, na igreja de Sardes, quando eu falei que a morte espiritual da igreja, ela não é solucionada com uma metodologia nova, né? Adotar uma nova roupagem de alguma coisa para dar uma animada no pessoal. Não, se a morte é espiritual, a única coisa que vai resolver aquilo é uma intervenção espiritual, né? Então a gente nunca pode perder esse ponto. A gente não pode achar que simplesmente é o ego também. A gente não pode achar que é só inveja, que é só ciumeira, né? Que é só intriguinha interna da igreja. Sim, isso também. A igreja ela é um ambiente ambíguo, né? Ela tem essa coisa da participação das pessoas, da responsabilidade humana, mas ela é a noiva de Cristo.
ela é a família de Deus, ela é o templo do Espírito Santo. Então, assim, é um ambiente em que nós já somos santificados por Cristo, mas nós ainda somos pecadores. Então, ela tem esse aspecto ambíguo, essa coisa dupla assim na igreja. Então a gente tem que administrar isso com um certo equilíbrio que precisa dessa dosagem do trabalho do Espírito Santo. Então, o que acabaria com a divisão dentro de uma igreja, com essa sonolência, com essa dormência, com essa morte espiritual, é a gente identificar que a gente só não, que a igreja só não está se desenvolvendo como deveria se desenvolver por imaturidade espiritual dos crentes que fazem parte dessa igreja. É o que Paulo fala lá para os coríntios. Eu não pude falar a vocês como espirituais, e sim como carnais. Quer dizer, eu tinha um alimento espiritual sólido para dar para vocês, mas vocês ainda são como bebês. Quer dizer, vocês nasceram de novo. Paulo não está dizendo que eles não são cristãos. Paulo não está dizendo que eles não têm o coração regenerado, mas que eles não se desenvolveram, eles não cresceram, não amadureceram. Eles ainda estão tomando leitinho. Então, isso é muito sério e é muito grave para uma igreja, né? Algumas das igrejas que nós estamos vendo lá na nossa série, elas tinham já em torno ali de 40, 50 anos de idade. E a gente tem visto lá, né, corriqueiramente, a fala de Jesus dizendo, eu não estou aí, eu não tenho nada a ver com isso, é, sabe, vocês estão vivendo aí sem mim, vocês abandonaram a prática do primeiro amor, vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Então, assim, uma igreja imatura não é uma igreja com implantação, com 3 anos de idade. Uma igreja imatura pode ser uma igreja com 50, 60, 100 anos de idade, quando os seus membros são imaturos, espiritualmente falando, espiritualmente. E maturidade espiritual não é experiência religiosa, né? Eu tenho já 40 anos de igreja, eu executo ministério há muito tempo. Isso não significa que você tem profundidade espiritual, maturidade espiritual, relacionamento com Jesus. Isso não significa, né? Então, eu acho que a resposta da Naomi é por aí. O que resolve isso, a divisão na igreja, primeiro, o evangelho lida com isso claramente, o evangelho é uma resposta para isso. O evangelho fala de perdão, de amor, de caminhar a segunda milha, de não pagar o mal com o mal. E normalmente as nossas divisões estão justamente aí, né? A gente quer dar o troco, a gente quer se vingar, a gente guarda rancor, a gente não perdoa, né? A gente fica chateado. E normalmente as divisões estão aí, é o ego, né? A gente não está dando glória para Cristo, a gente quer dar glória ou para mim ou para alguém que eu gosto mais. Mas, geralmente a divisão da igreja está nisso. E o evangelho responde aí. Em termos práticos, como é que seria isso? Leia lá 1 Coríntios, que então significa que a divisão dentro da igreja é sintoma de imaturidade espiritual. Porque vai ter sempre um desequilíbrio, né, pastor? Mas esse desequilíbrio ele não pode ser tão grande, tão que cada um puxe para um lado. Mas eu acredito que sempre vai ter um desequilíbrio, vai ter um irmãozinho que está chegando, ou mesmo aquilo que você falou, não é tempo, mas é experiência espiritual, né, pastor? Exatamente por aí. Você vê que quando Paulo fala, uns dizem que são de Apolo, Paulo, Pedro, Jesus, etc., ele não diz que esses líderes, eles não importam, eles não fazem diferença na igreja. Ele não diz isso, ele diz, não, cada um tem de fato a sua importância, né? Eu plantei, Apolo regou, aí diz, mas quem deu o crescimento foi Deus. Tanto que é nessa mesma carta, lá no capítulo 12, que Paulo vai falar sobre a igreja ser um corpo com vários membros diferentes. Então, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar. Não tem por que nós nos dividirmos. Aí Paulo diz lá no capítulo 12, né? Não tem por que a mão achar que ela é mais importante que o ouvido, né? O que o ouvido faz, a mão não faz. Então, cada um tem a sua importância. Eu plantei, Apolo regou, mas nós somos o corpo de Cristo. Quem dá o crescimento é Deus. É Deus. Né? Então, assim, olha, Jesus nos ensina muito sobre nós sermos humildes. Humildes. O Evangelho nos ensina a sermos pessoas humildes. E o que nos divide, geralmente,
essa arrogância, esse orgulho, essa falta de humildade, né, da nossa parte. Pastor, a próxima pergunta, ela vai pedir que o senhor se aprofunde mais nessa questão da igreja, né, do ponto de vista do que as pessoas pensam, de como as pessoas vêm se comportando, essa questão de maturidade, né? Vamos ouvir a pergunta do presbítero Adolfo. Diante das pregações que nós ouvimos no livro de Apocalipse, né, com referência às igrejas, e o que nós temos visto nessa sociedade moderna, nos dias de hoje, que há uma ideia corrente de que, inclusive, as Sagradas Escrituras precisam ser atualizadas devido ao tempo da sua existência. Parece que ela já não tem mais fundamento dentro da nossa sociedade. Isso é o que dizem algumas pessoas. Então nós perguntamos ao pastor como Deus vê sua igreja nos dias de hoje. O presbítero Adolfo foi caprichoso nessa aí. Ele não era para menos, né? Eu acho que o presbítero Adolfo ia fazer uma pergunta rasa. Não ia. Essa coisa do atualizar a Bíblia, ela é bem polêmica, né? Assim, principalmente nos últimos anos, vamos dizer assim, ela ganhou assim um barulho maior, né? Essa questão de atualizar a Bíblia, e ela tem uns traços diferentes. Às vezes as pessoas estão falando, usando o termo atualizar, mas não estão se referindo a necessariamente atualizar. Outros estão, de fato, usando o termo atualizar, propondo uma ideia de que a palavra de Deus precisa realmente atualizar, porque está ultrapassada. Às vezes é uma questão semântica mesmo, erro semântico. Às vezes a pessoa quer dizer outra coisa e acaba usando o termo atualizar, e às vezes a gente se escandaliza. E tem algumas questões, né, também. Por exemplo, a Bíblia mais comum que a gente usa no Brasil é a Almeida Revista e Atualizada. Então, assim, às vezes a gente é contra demais, né? Não pode atualizar a Bíblia, mas você está lá lendo a Almeida Revista e Atualizada. Você já está lendo uma versão, uma tradução de uma versão atualizada. Então, o que seria atualizar? É isso que a gente primeiro precisa discutir. O que é que essas pessoas, quando falam de atualizar, estão falando? Elas estão falando de contextualização ou elas estão falando de atualização porque, de fato, a palavra de Deus se tornou insuficiente, irrelevante, ultrapassada e precisa ser revista, né? Aí, nesse sentido, seja anátema, né? Nesse sentido, a gente tem que, nesse segundo sentido, né, a gente tem que realmente desconsiderar, porque na própria palavra está registrado que passarão os céus e a terra, mas a palavra, ela permanecerá para sempre, né? Então, aquilo que Deus disse, prometeu, fez, está fazendo, vai fazer, é inalterável, assim, né, por assim dizer. Então, eu acho que a gente também tem alguns certos tipos de medos, né, com algumas coisas assim do porvir, por assim dizer, e aí algumas palavrinhas já dá arrepio. Então você escuta, o cara falou atualizar a Bíblia, e aí a gente não percebeu. Eu falei que a gente está na palma da mão usando uma Bíblia que foi atualizada há 80 anos atrás, por assim dizer. Uma tradução, uma versão atualizada há 80 anos atrás. Então, há 80 anos atrás, tudo bem atualizar. Agora, atualizar para agora é um problema. Então, vamos lá. Deixa eu colocar os pingos nos is. Eu só estou aqui levantando o problema com o termo, né? Atualizar primeiro. Então, vamos fazer uma distinção entre atualizar e contextualizar. Atualizar significa que aquele objeto, vamos dizer assim, que vai ser atualizado, que precisa ser submetido à atualização, ele se tornou obsoleto, né? Ele está ultrapassado, ele precisa de alguma melhoria.
por assim dizer, né, foi identificado nele algum certo tipo de defeito, de mau funcionamento, por isso que ele precisa ser atualizado. Geralmente é assim, a gente tem lidado com isso, né, na nossa era tecnológica. Você tem aí a versão 3.0 de um programa, daqui a pouco vai sair o 3.1, né, porque tinha uma ferramenta daqui. Então, atualizar é isso, é o aperfeiçoar, é o melhorar. Nesse sentido, a Bíblia não precisa disso, né? A Bíblia não precisa de atualização nesse sentido. Como que a palavra de Deus é inerrante, sabe, é suficiente, eficaz, sabe, proveitosa para instruir o homem na justiça de Deus, naquilo que sobre quem Deus é, sobre o que Ele requer de nós. Como que a gente está dizendo que a palavra de um Deus santo e perfeito não é perfeita? Entendeu? Como que a palavra de um Deus santo e perfeito, ela erra? Então, nesse sentido, a Bíblia não precisa ser atualizada. A grande questão é que a gente precisa contextualizar o texto bíblico, isso é óbvio, e isso a gente sempre fez. Isso não é coisa de gente moderna. Isso a gente sempre fez. O que a gente está fazendo, por exemplo, nessa série, por exemplo, é uma contextualização. Por quê? Porque nós não estamos em Sardes, nós não estamos em Laodiceia, nós não estamos em Filadélfia, nós estamos em São Paulo, nós não estamos em Éfeso do primeiro século, nós estamos no Brasil, em São Paulo, no século XXI, né? Aquele texto diretamente, aquele texto escrito, né? Ele não foi escrito para nós. Jesus não disse, João, escreve para a igreja que está em São Paulo, né, no século XXI. João escreve para as 7 igrejas que estão na Ásia, naqueles dias ali. Então tem um contexto direto, objetivo ali, muito claro. Só que, como é a palavra de Deus, a mensagem do Senhor Jesus para a sua igreja, é uma fala revelada pelo Senhor Jesus, é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela cabe para nós, ela serve para nós. Agora, como é que a gente lê, interpreta e aplica esse texto? A gente precisa passar pelo caminho da contextualização, a gente precisa entender, né? Eu não estou em Sardes, então como é que seria para mim, em São Paulo, pensar a respeito dessas coisas? E por aí vai. Então, às vezes, eu percebo que algumas pessoas estão usando o termo atualizar, mas elas estão se referindo ao contextualizar, né? Porque, de fato, há alguns preceitos, algumas coisas que não se aplicam para nós e, às vezes, nós queremos aplicar. E outras, né? Tem aquela coisa da seletividade bíblica, né? Então, vamos pensar o seguinte, alguém lê lá Levítico e vê lá que é proibido fazer marca no corpo, né? E aí levanta-se a proposta doutrinária de que a Bíblia é contra tatuagem, né? Por exemplo, isso é uma coisa que sempre surge, né, nessas questões, assim, nessa temática. E como tatuagem é uma questão moderna, acho que cabe a gente falar disso aqui. Então, pega o texto de Levítico, tá lá, não pode fazer marca no corpo, não sei o quê. Aí, fala, ó, tá vendo? A Bíblia condena a tatuagem. Tá, vamos pensar o seguinte. Esse texto está falando da tatuagem nos termos que nós temos tatuagem hoje. A tatuagem existia naqueles dias do mesmo jeito que existe hoje? Não. Então, já começamos perdendo nessa discussão. Segunda coisa, o contexto da passagem está falando de quê? Está falando de purificação, né, ritual, por assim dizer, para tomar cuidado com a idolatria dos povos vizinhos pagãos, de práticas deles para Israel não se assemelhar. Então, no mesmo capítulo, está falando assim, que o marido não pode se deitar com a mulher quando ela estiver no seu período menstrual, o homem não pode fazer barba, né? Então, é interessante que o da tatuagem, entre aspas, está no meio desses 2 versículos. E a gente só fala da tatuagem. O versículo de não dormir com a esposa menstruada e de não poder fazer a barba, a gente não lê. Está no mesmo capítulo, mas a gente não lê. A gente gosta só do não pode fazer marca. Está escrito aqui, entendeu? Então, começa por aí, né? Tem esse aspecto. Porque as marcas a qual o texto lá se refere não são feita com as máquinas elétricas, com tinta, eram outros tipos de marcas, eram marcas tribais e
e também de idolatrias aos deuses pagãos, né? Então, é um outro contexto. Então, a gente precisa considerar isso para poder aplicar a palavra de Deus nesse sentido. Aí, alguém que é pró-tatuagem, já ouvi isso, tá? Não é brincadeira. Alguém que é a favor da tatuagem vai falar assim, não tem esse negócio não, tem que fazer tatuagem. Não está escrito, pastor, lá em Apocalipse, que Jesus, quando voltar, vai estar escrito na coxa dele, que ele é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Tá? Quer dizer que Jesus tem uma tatuagem na coxa. É isso. Lá na eternidade, lá no paraíso, tem um estúdio de tatuagem. Inclusive é o apóstolo Paulo lá que abriu o estúdio, e Jesus fez lá a tatuagem. Não é uma tatuagem. A gente precisa entender o significado da coxa na cultura judaica. Quando você vai lá para Gênesis e vê aquela luta de Jacó no Val de Jaboque, que ele luta com Deus, e ele é ferido na coxa, e ali aquela marca, né, aquele ferimento, ela vira a honra, a palavra de honra, né? Então, inclusive os policiais militares, quando eles juram, eles honram, eles colocam a mão sobre a coxa. Se você reparar, o coldre, né, que é o lugar onde vai a arma do policial, ela não está muito de lado, assim, ela fica meio um pouco na coxa, assim, também, dele. Porque a coxa é esse lugar de honra, de justiça, de palavra correta, de compromisso, né? Então, quando em Apocalipse tem essa simbologia de descrever Jesus voltando e na coxa estar escrito que ele é Senhor do Senhor e Rei dos Reis, não é uma tatuagem. É para provar aos judeus que Jesus é o Messias, é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Então, assim, algumas coisas precisam ser submetidas à contextualização. Então, a gente vai gostar dessa ideia, né, de Levítico. Não pode fazer tatuagem, está aqui, está no texto. Aí tem um outro texto, Paulo fala assim, encerrando para alguma igreja, dizendo assim, irmãos, vou ficando por aqui, né, até mais, o fulano vos saúda. Aí ele termina assim, que vocês se cumprimentem com o ósculo santo. O ósculo santo era um beijinho, né? Então a gente vai pegar essa fala de Paulo e vai transformar numa doutrina, não é? Está na Bíblia, vamos transformar na Bíblia. Crente é obrigado a cumprimentar com um beijo. Se não cumprimentar com um beijo, está em pecado. Aí você vai falar, pastor, pelo amor de Deus, não seja tão radical assim. Então, mas você está sendo seletivo com um texto, por que eu não posso ser seletivo com o outro? Então, tudo precisa ser submetido a uma questão de contextualização. Então, esse é o primeiro ponto, né, da pergunta lá. Por que algumas pessoas querem propor essa atualização da Bíblia? Primeiro, pelo distanciamento do próprio Deus, né, porque não creem que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Essa é uma das heranças do liberalismo teológico, né? Não afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a gente afirma isso, a gente comete alguns erros. A gente está relativizando a palavra de Deus e colocando ela a essa possibilidade de interpretação diferente, de fazer com o texto o que bem entender, e aí a gente já sabe o resultado disso, que é bem problemático. Então, nesse sentido, não é o caminho. Atualizar, de fato, é uma coisa do homem moderno que relativizou a verdade como um todo, né? Não só a palavra de Deus é relativizada, mas na pós-modernidade, a verdade não existe, né, para nada. Então, então, não é só a palavra de Deus dentro dessa cabeça do homem moderno que foi relativizada, né? Então, é por isso que alguns absurdamente dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. E aí a pergunta do irmão Adolfo, se eu me lembro, e caminhou para dizer o seguinte, já que nós temos uma palavra de Deus, né, revelada, que não precisa de atualização, como é que hoje, né, as igrejas precisam responder aquilo que Deus pensa a respeito delas, né? Ele até perguntou assim, o que é que Deus pensa sobre as igrejas de hoje, né? Eu acredito que Deus continua pensando a mesma coisa de sempre.
né? Agora, no cenário mais pessimista, claro, Deus olha para nós e fala, coitados deles, né? Deus tem misericórdia de nós, porque de fato nós continuamos errando. E por isso que nós precisamos de exortação, de orientação, por isso que nós precisamos ainda da palavra de Deus, por isso que nós precisamos ser consolados pelo Espírito, instruídos pelo Espírito, porque não dá para tocar essa vida cristã sem essa intervenção de Deus, né? Então, esse é o cenário pessimista da coisa. Mas tem uma coisa muito bonita, otimista, da parte de Deus com relação à sua igreja. E a gente vê um pouco disso na igreja de Filadélfia. Mas nem é isso que eu quero me atentar. É a gente pensar o seguinte: a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, né? E essa linguagem ela é muito forte. Desde o Antigo Testamento, quando Deus chama Israel de sua esposa, né? E aí no Novo isso fica muito mais claro, principalmente no livro de Apocalipse, que tem justamente essa linguagem, né? De Cristo ser o noivo e a igreja ser a noiva. Precisa se apresentar para ele no último dia cheirosinha, adornada, bem arrumadinha, maquiada, bonita, né? E tem que tomar cuidado com a grande meretriz que quer levar ela ao adultério, né? Que é a figura da Babilônia, que nada mais é a cidade, a cultura do mundo, né? Que faz essa tensão. Então, a noiva precisa, a igreja, né? Precisa se guardar, precisa lutar para naquele dia não tá descabelado, né? O noivo encontrar ela com o cabelo bonito. Agora, se a gente ficar só com esse texto, a gente entra num ativismo frenético, né? Fala assim, ixi, então, a gente tem que santificar, a gente tem que jejuar, a gente tem que, né? Senão o Senhor não vai encontrar fé na terra se voltar. Não vai encontrar gente santificada. Aí é que está o ponto. Nós não somos santificados pelos nossos ativismos, pelas nossas atividades. Em Efésios 5, Paulo disse assim, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, o qual se deu para ela, a fim de santificá-la, a fim de apresentá-la a si mesmo imaculada. Então, olha a segurança da igreja. Ela tem esse papel de santificação, mas é um movimento ativo e passivo ao mesmo tempo, porque ela está recebendo o poder de Deus em Cristo, através do Espírito Santo, para ser santificada. Então, é garantido que no final da história, a igreja do Senhor Jesus Cristo, de fato, vai ser encontrada por ele bonita, adornada, cheirosa. Aí, qual é o texto que assim, é arrebatador para nós? O Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, que ali é justamente essa linguagem romântica, né? É desejosa, de marido e mulher, né? Mas qual que é o marido e mulher por excelência nas escrituras? Não é Adão e Eva, não é eu e a minha esposa, é Cristo e a sua igreja. Então, você vê lá em Cântico dos Cânticos, por exemplo, o noivo falando assim para a noiva, você é linda, minha amada, seus olhos são maravilhosos, né? Assim, é uma linguagem de encantamento, de ver beleza, de dizer eu te amo muito, você é muito linda. E eu acredito que é assim que Cristo vê a sua noiva, porque ele a ama, porque ele entregou a sua vida para vê-la linda, para vê-la cheirosa, adornada, arrumada. Então Cristo ama a sua igreja, por isso ele cuida da sua igreja, por isso ele tem bons olhos a respeito da sua igreja. Nós somos mais pessimistas, né? Nós somos exigentes demais com a igreja às vezes, né? Nós às vezes que criticamos demais a igreja, mas ela é a noiva de Cristo. E Cristo, ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja, né? Ele olha para ela e diz, você é linda, minha amada. Então é isso que é interessante. Como é que Deus vê a sua igreja? Ele vê a sua igreja como o seu povo eleito, o seu povo amado, a sua noiva, né? Como os seus filhos, como o seu corpo, como o seu exército proclamador, os embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Deus continua a ver a sua igreja assim ainda, né? Então, isso é encorajador para nós, isso nos estimula, né? Isso não nos desanima, isso não nos desampara. Então, isso é o que
eu acredito, tá? Que é assim que Deus continua a ver a sua igreja, porque é assim que na Bíblia ele aparece para a sua igreja. Ele aparece falando assim com a sua igreja, e por Deus ser um Deus que não há sombra, não há variação, não muda de humor, ele é constante, ele é eterno, ele não é imutável em seus conselhos. Então, ele permanece dessa forma. Agora, qual seria a resposta da igreja em relação a isso? Aí é que está. A gente precisa considerar ainda aquilo que Deus ainda diz na sua eterna e antiga palavra. O problema é que às vezes a gente quer tocar a igreja hoje nesses preceitos de atualização, de novas metodologias. E aí, volto a abrir um parênteses para encerrar essa resposta. Alguém pode pensar assim, então, tá vendo? Então, a gente tem que tomar cuidado com ah, os, os modernismos, né? As coisas, as roupagens novas de igrejas e tudo mais. E esse não é um problema, porque tudo isso é relativamente cultural e de épocas em épocas a igreja sempre teve as suas mudanças, né? A gente tem que tomar cuidado para ser tradicional é uma coisa, ser tradicionalista é outra coisa. Ser tradicional é valorizar uma tradição. Ser tradicionalista é você colocar a tradição acima de qualquer coisa. Então, o protestante ele gosta de criticar o católico, porque o católico usa como um dos seus critérios doutrinários a tradição, mas o protestante, principalmente o reformado, o histórico, né, o nosso lado de cá, o nosso time, né, às vezes pende para esse lado, de defender, às vezes, muito mais uma embalagem, uma estética confessional e tradicional, e que se alguém pensar um pouco diferente, mudar a cor do banco da igreja, da parede da igreja, comprar mudar um instrumento da igreja, alguém vai ficar chateado, porque estamos perdendo a tradição, ou alguém vai mais longe, vai dizer, nós estamos atualizando a Bíblia, nós estamos... Mas, gente, a gente sempre atualizou a Bíblia. O microfone não tinha na época de Jesus. A gente está usando o microfone agora. Não tinha. Se você quer ser estritamente bíblico no louvor e na adoração, então vamos tocar harpa, vamos tocar adufo, vamos dançar, vamos bater palma. É o que está lá em Salmo, né? Salmo 150. Para louvar o Senhor com adufo, com harpa, com trombeta. E a gente não usa nenhum desses instrumentos hoje. A gente usa guitarra, contrabaixo, bateria, piano. Então, assim, a gente já está se acomodando a uma realidade cultural. Isso é contextualização. Então, se a gente quiser ser estritamente do texto literal, não, tem que fazer do jeito que está aqui. Então, vamos aprender a tocar harpa ou tocar adufo. Então, tem que ter esse cuidado. A gente precisa entender isso também. Então, o grande desafio da igreja é essa acomodação cultural sem negociar a palavra de Deus. Aquilo que está estabelecido com absoluta clareza, como o desejo de Deus para o seu povo. Coisas das quais Deus diz, olha, isso aqui eu não negocio. Com isso aqui eu não, sabe, não tem troca. Ou é isso, ou vocês estão em desobediência de fato. Então, é isso que a gente precisa se comprometer a fazer. Porque a gente sempre está a igreja está sempre em ataque, né? Ela está sempre atacada. E aqui, quando eu penso que essa igreja de Sardes, uma das críticas é conformados com o mundo, deixou o mundo entrar. E talvez essa questão da atualização de que algumas pessoas falam sobre atualizar mesmo, não fazer tradução, não, né? Não contextualizar, atualizar mesmo, o que traz? Traz aquilo que está acontecendo no nosso século para dentro da igreja. E a gente acaba caindo aqui em Sardes, né? Eu me conformando, é assim mesmo, vamos nos ajeitar assim. E, na verdade, a palavra tem as suas verdades absolutas, né, pastor? Exatamente, a verdade, a Bíblia ela tem uma verdade que é inegociável e absoluta. Então, em termos práticos, o que você está falando seria o seguinte, né, Esther? O cristão tem que ser de direita, porque Jesus era de direita. O cristão tem que ser de esquerda, porque Jesus era de esquerda. Gente, pelo amor de Deus, esquerda e direita surgiu há pouquíssimo tempo atrás, com a Revolução Política Francesa. Jesus nunca pensou em comunismo, em
em liberalismo econômico. A gente é que está querendo usar essas nossas lógicas atuais para interpretar a escritura. Então, esse é o problema que a gente puxa sempre um pouquinho para o nosso lado, e essas são as atualizações, e isso é bem perigoso, isso é bem perigoso para a igreja. Então, o desafio da igreja hoje é continuar ouvindo o que Jesus tem para dizer, é continuar dando ouvido ao que o Espírito diz às igrejas. E como é que a gente faz isso? Olhando para a palavra de Deus, olhando para a Sagrada Escritura, sabe, palavra revelada e inerrante de Deus, olhando ali para a Escritura, para continuar, porque quem revelou, inspirou aquela Escritura foi o Espírito Santo, que é o mesmo, não é outro, é o mesmo Espírito que nos ilumina hoje para entendermos a Escritura. Então, assim, parece bem óbvio, né? E talvez fosse até mais rápido ter respondido essa pergunta complexa, dizendo assim, ó, que a gente tem que fazer é ler a Bíblia. Não tem como a gente tirar da nossa cabeça o que a gente acha certo e contestar a regra, né? Que é a Bíblia. Exato. Senão a gente não acredita em Deus. Porque se Deus não tem, de fato, uma revelação a respeito de si mesmo, eu não posso confiar nesse Deus. Eu não posso confiar numa pessoa que eu nem conheço direito, que eu não sei exatamente como ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta. Eu nunca vou. Vai ser sempre uma aventura, né? Eu nunca vou saber quando eu estou fazendo o certo e o errado. Então, eu não posso acreditar que Deus existe. Agora, se eu creio que Deus existe, eu preciso crer que esse Deus, né, ele se revelou. Ele diz para mim, para você, para nós, quem ele é, que ele espera de nós, quais são os planos dele. E se eu não acreditar nesses planos dele, o que ele é, ele espera de mim. Então, eu sou um ateu. É isso, eu não creio em Deus. E aí, pastor, vamos passar para a terceira pergunta. Foi a Miriam que fez e é relacionado com a igreja de Filadélfia. Pastor, o senhor falou sobre a igreja de Filadélfia, que eles guardavam a fé, a perseverança. O senhor pode falar um pouco mais sobre esse assunto, trazendo para a nossa igreja local nos séculos de hoje, no nosso século? Bom, Miriam, essa resposta é um pouco da anterior, assim, uma igreja como a de Filadélfia, que diz Jesus, vocês perseveram, guardaram meu nome, né? Então, é uma igreja que é fiel, que é leal à palavra do Senhor, que não negocia, né, o desejo de Deus para a sua igreja, que permanece ali, né? Perseverança é essa insistência, é o não desistir, né? É o não desistir, é, 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 sabe, é envergar, mas continua ali, sabe? É essa insistência, é bater o pé, é, é obstinado, sabe? Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente é muito inconstante. E a nossa geração nos empurra para sermos inconstantes, né? Hoje é tudo muito rápido, né? A gente não sabe mais esperar direito, né? Você vai no médico, aí você chega lá na recepção, vai numa consulta, sei lá, do dentista, que seja. Ah, meu nome é Esther, tá agendado aí às 14 horas. Ah, é verdade, Esther. Você aguarda um minutinho que ele já vai te chamar. Aí você pega, senta na sala de espera, primeira coisa que você faz, tira o celular do bolso e começa já ocupar o seu tempo. Pode reparar, a gente não sabe lidar mais com o tédio. Não sabe, a gente não sabe ficar sem fazer nada. A gente precisa estar fazendo alguma coisa, a gente não consegue ficar sem fazer nada. Entendeu? Por isso que nesses dias, inclusive, o ficar quieto, o ficar só, o ficar em silêncio, às vezes é uma disciplina espiritual, porque a gente se intoxica muito de informações, de velocidade de coisas. Então, e nisso a gente fica inconstante, a gente quer resultados imediatos, né? A gente quer. E aí, como as coisas às vezes não funcionam, a gente desiste, a gente vai
Então, para uma igreja do nosso século, desse século frenético, agitado, da velocidade, da resposta rápida, né? Uma igreja desse século é uma igreja perseverante, uma igreja paciente, uma igreja que sabe esperar, uma igreja que sabe construir as coisas, sabe, que sabe planejar, que sabe estruturar as coisas, que sabe, paulatinamente ir construir tijolinho por tijolinho, edificando a igreja. Não é querer, sabe, num domingo ter, sei lá, 100 membros e no outro já ter 5.000 membros. Às vezes a gente quer esses resultados imediatos que a nossa geração nos tem empurrado para pensar assim. Então, a igreja de Filadélfia nos ensina um pouco disso, dessa constância, dessa paciência, dessa perseverança, do, do ter fidelidade, lealdade ao nome de Cristo, sabe? Não negociar, a dizer, calma, não ceda às pressões, continue servindo ao Senhor, continue sendo fiel, né? Não ceda a essas pressões da cultura, não atualize a Escritura, né? Tenha o compromisso de contextualizar a Escritura, mas não queira atualizar, negociar esses valores tão esclarecidos, revelados na palavra de Deus. Então, basicamente, acho que é isso, sabe? É insistir, é permanecer, é o não negociar o nome de Jesus, é o que aquela igreja fazia e fica para nós o desafio, guardar o que temos, né? O guardar o que temos é guardar essa preciosidade que é a palavra de Deus, essa riqueza maravilhosa que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos zelar por isso, guardar isso com todas as nossas forças, para que nem isso seja contaminado, né, por essa cultura, para que a gente permaneça guardando a palavra santa, sabe, imaculada, ali limpa, do jeito que ela é, pura, simples, reta, do jeito que ela é. Pastor, é muito bom ouvir você falar assim, porque a nossa preocupação da gente que já é mais velha, com você na frente da igreja, é se preocupar com você que jovem e não, o pastor vai ficar desanimado, vai ficar triste, porque essas coisas não vão acontecer. E realmente é isso que você está falando. As coisas não acontecem de uma hora para outra. As informações, a gente vê as informações, as situações, elas não mudam de momento para outro. Elas têm o seu tempo certo e nós, cristãos, temos que pensar que é o tempo de Deus. Então, assim, é muito bom, né, Dé, ouvir ele falar isso, porque nós temos essa preocupação com você, pastor. Porque você é jovem, então a gente quer que. Daqui a pouco ele vai estar desanimado, porque as coisas não estão acontecendo. Mas realmente é muito bom, né, Dé, ouvir essa palavra do pastor, nos deixa o coração mais abrandado, mais feliz, não é? Exatamente, até porque, como o pastor falou, né, a gente a gente vive uma era, a gente não tem paciência, né, então, assim, não lembro exatamente quanto tempo o pastor está na igreja, né, como pastoreando, né, mas, assim, já é mais de um ano, então, às vezes a pessoa fala, pô, tô um ano aqui e não está funcionando, mas ele ter isso claro na mente, né, que ele é uma ferramenta, né, que é no tempo de Deus São, ali que as coisas vão funcionar. são 2 anos pastoreando, mas tem 6 que eu fiquei como seminarista, uns 7, 8 anos aí de trabalho direto, assim, então, não vou dizer, é tempo suficiente, não é tempo suficiente, mas é um tempinho que já me permitiu experimentar um pouco disso, perceber, né, a construção das coisas, a amadurecer, né, essa coisa do ir sendo treinado, sendo preparado, né, de ir aprendendo mesmo, a ter paciência, a entender o tempo, o processo de Deus, assim, para as coisas. E a convicção do chamado. A convicção do chamado é uma outra coisa. A visão que Deus me deu a respeito do chamado, do estar ali naquela igreja, ela é o significado da insistência, né? Quando a gente pensa em insistir,
a gente se lembrar, fazer o exercício agora, trazer na memória aquilo que nos dá esperança, né? Como o Jeremias escreveu lá nas suas Lamentações. Né? Então, a convicção do chamado é o que faz a gente insistir, permanecer, perseverar. E é isso que a igreja precisa experimentar também. Essa convicção do chamado cristão, né? De insistir nesse sentido. Porque senão a gente joga a toalha mesmo. Né? No mundo nós vamos ter aflições. A gente é pressionado a não perseverar, a não insistir, a desistir. Então, se a gente não tiver uma convicção, né, do nosso chamado bem esclarecido, a gente desiste, a gente para, assim, porque realmente é um caminho difícil, não é fácil de ser cristão, não é fácil ser pastor, né? Não é fácil ser um pastor jovem desses dias, né? Não é fácil, principalmente, você ser pastor jovem e ser criado naquela igreja onde eu pastoreio hoje, né? Aquela máxima de Jesus de o profeta não tem muito reconhecimento em sua casa, às vezes eu experimento um pouco disso na prática. Pensa que não, mas às vezes eu experimento um pouco disso. E isso também são situações que nos entristecem, que nos desanimam de fato, sabe? Porque não fere necessariamente a minha pessoa, né? Mas é aquela coisa de, poxa, eles não estão enxergando o que Cristo está enxergando a respeito da igreja, do plano que Cristo tem para a igreja. E a gente tem visto isso nessas cartas para Apocalipse, né? Jesus tem falado assim com as igrejas. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Vocês acham que vocês estão vivos, mas para mim vocês estão mortos. Vocês acham que vocês estão crescendo, mas para mim vocês estão diminuindo, né? Então, essa noção, essa visão de alinhamento de visão, de estar conectado com os planos de Deus, com a vontade de Deus, serve para todos nós isso, né? Então, o que nos ajuda a permanecer, a perseverar, é essa convicção do nosso chamado cristão nesse mundo. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Obrigado, pastor, mais uma vez aí pela rica contribuição. Fica aí as respostas, né? A palavra aí que esse questionário não deixa de ser uma pregação, né, pastor? Assim, tá acrescentando a mensagem do último final de semana, né? O que a gente tem em mente que os pastores são ferramentas de trabalho, são usados por Deus, que a igreja é uma junção de pessoas que precisam ter um objetivo único, né? Possamos todos crescer junto. Muito obrigado, pastor. Esther, muito obrigado. Sua contribuição sempre faz toda a diferença nesse programa. Obrigada, Dé, obrigada, pastor. Muito obrigado pelos irmãos da igreja que têm ajudado, né, Dé, a gente a fazer esse podcast. Está sendo inspirador vocês ajudarem a gente a trabalhar, a refletir nesse podcast. Muito legal, gente. Obrigado aí. Obrigado pela parceria de sempre de vocês. Não me canso de agradecer. Tem sido muito importante, porque justamente quando a gente chega na igreja no final de semana, os irmãos vêm procurar para comentar que estão assistindo, que estão ouvindo, que estão compreendendo melhor, e isso realmente o nosso propósito, né? Poder alcançar. Teve um visitante domingo que disse, eu gostei desse negócio de podcast, eu vou ouvir. Então, assim, que bom, né? A gente poder continuar estendendo o púlpito através dessa plataforma, dessa ferramenta, continuando edificando as pessoas, pregando o evangelho. Então, esse é o Pode Entender, o podcast para você melhor entender as pregações. Isso aí. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.